Olá, eu sou a professora Simone Marcos, sou professora do 5º ano da Escola Cipriano Silvino Custódio. Nessa semana, nós vamos aprender sobre a disciplina de Ciências, Circulação e Filtração do Sangue. A prof quer que você vá lá e pegue o seu material didático, que é a apostila. Bem rapidinho, tá? A prof vai esperar então. Vamos lá. Quando você pegar, você abre na página 16 e 17. Vamos lá? Abriram? Então, vamos começar. Você já estudou sobre as importantes funções do sistema digestório e respiratório. Agora, você vai ver que os nutrientes obtidos da digestão dos alimentos e o oxigênio capturado do ar precisam chegar até a célula para que, então, sejam aproveitados pelo organismo. E os resíduos que as células eliminam, o que acontece com eles? Pronto para continuar conhecendo o sistema do nosso corpo? Os sistemas do corpo humano? Roda de conversa. Essa roda de conversa provavelmente faríamos na escola. Como estamos em quarentena, vamos fazer como sempre com o pai, com a mãe, com alguém que esteja com você, ou você ouve a prof aqui e depois você responde, tá bom? Vamos lá. Você já ouviu falar sobre doação de órgãos? Tamanha é a importância dessa ação que no Brasil tem até uma data dedicada a ela. O dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Observe uma campanha feita sobre o tema. Tem abaixo uma imagem que diz: doe órgãos e salve vidas. Na campanha, a doação de órgãos está relacionada a salvar vidas. Justifique essa relação. Por que que na campanha ela está relacionada a salvar vidas? Por que que doando órgão quer dizer que a gente salva vidas? Você vai justificar. A ilustração faz referência a um importante órgão do corpo humano. Que órgão é esse? Qual é a sua função em nosso corpo? Na imagem tem um órgão do nosso corpo. E que órgão que é? Tá ali na mão, né? Naquela imagem. Num cartaz, provavelmente foi um cartaz ou um folheto, e na mão tem o órgão do nosso corpo. Qual é a função dele no nosso corpo? Vamos estudar para ver? Porque esse órgão foi escolhido para ilustrar a campanha sobre doação de órgão. Doação de órgãos. Por que que esse órgão, especificamente esse órgão, foi escolhido para ilustrar a doação de órgãos? Por quê? Por que que não foi um pulmão? Por que que não foi um rim, né? Que são alguns órgãos que podem ser doados. Vamos lá, a gente vai saber por quê. Página 18 diz assim, ó: caminhos do sangue. Você já estudou que a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes são realizadas pelo sistema digestório. Também já viu que os gases entram e saem de nosso corpo por meio do sistema respiratório. Tanto os nutrientes quanto os gases da respiração circulam em nosso corpo pelo sangue, um líquido vermelho que se encontra dentro dos vasos sanguíneos e sem o qual é impossível sobreviver. Então, gente, é impossível sobreviver sem o sangue. Vamos lá. Tem duas imagens, duas fotinhos, que diz assim: os nutrientes que vêm dos alimentos que comemos e o oxigênio que entra em nosso corpo pela inspiração são transportados pelo sangue. Então, ali tem os alimentos, uma família se alimentando, e tem a gente inspirando o oxigênio, respirando, né? Então, vamos lá. Sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular trata-se quando a prof fala assim: o sistema cardiovascular está relacionado ao quê? Está relacionado ao sangue, às veias, né? As artérias, o coração. Então, vamos lá. O sangue, assim como o coração e uma rede de vasos sanguíneos, compõe o sistema cardiovascular.
Esse sistema tem a função de distribuir os nutrientes e o oxigênio para que as células possam realizar suas funções. Observe na imagem ao lado as partes que o compõem. Gente, página 18, tá? Abra na página 18, tem a imagem do sistema cardiovascular. Uma das funções das células, dentro daquele quadradinho laranjado, tá escrito assim, ó. Uma das funções das células é realizar a respiração e a produção de energia. Desse modo, a integração do sistema cardiovascular possibilita o funcionamento do organismo e a vida. Do ladinho, que é essa imagem que eu falei que tem, né, uma imagem do sistema cardiovascular, tem a representação esquemática do sistema cardiovascular humano. Tem coração e vasos sanguíneos. Vocês percebem que os vasos sanguíneos, eles percorrem todo o nosso corpo. Olha só, desde a pontinha do dedo, do pé, até lá no cérebro, nas pontinhas do dedo da mão. Então, por isso que quando a gente corta, né, muito fundo, pode atingir algum vaso sanguíneo, por isso que jorra muito sangue. Vamos lá. Vem a parte página 19, a parte escrita coração. O coração humano é formado por um músculo forte e resistente. Prof, pede desculpa porque o vizinho está em obras, né? E como estamos em casa, prof, tem que gravar o vídeo, né? Se escutar algum barulho de serra, algum outro barulho, é porque o vizinho está em obra, tá bom? Então, vamos lá. O coração é formado por um músculo forte e resistente. Se cair na atividade, pelo que o coração é formado? Por um músculo forte e resistente. Ele está localizado entre os dois pulmões e se encontra ligeiramente voltado ao lado esquerdo. O tamanho aproximado do coração é de uma mão fechada, e sua principal função é impulsionar o sangue. Ele mantém cerca de 5 litros de sangue circulando constantemente pelo corpo de um adulto. Então, a função do coração é o quê? Ele vai impulsionar e fazer girar o sangue dentro do nosso corpo humano. O sangue vai estar, né, constantemente, ele está bombeando o sangue e o sangue está em circulação no nosso organismo. Cerca de 5 litros de sangue a todo momento. Ele pode parar? Se parar, o que acontece se o coração parar? Então, olha só. Pode o coração parar? Depois o prof vai perguntar. Mais do ladinho tem aqui, ó, essa imagem. Vamos lá. O coração humano, sendo um músculo, funciona contraindo e relaxando, e isso impulsiona o sangue pelo corpo. Então, ele segue contraindo e impulsionando o sangue pelo corpo. O coração é um órgão oco, dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são as cavidades que recebem o sangue, e os ventrículos são cavidades que impulsionam o sangue para fora do coração. Os átrios são as cavidades que recebem o sangue, e os ventrículos são os que empurram para fora do coração. Ele impulsiona o sangue, ele empurra o sangue para as veias. Do lado tem o esquema representado a parte interna do coração. Os dois, né? Os 2 átrios, os 2 ventrículos. Aqui, ó, nessa imagem aqui, ó. Os vasos sanguíneos. O coração impulsiona o sangue para todo o corpo por meio dos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares. Esses vasos são interligados e distribuídos por todo o corpo. As artérias levam o sangue que sai do coração, as veias conduzem o sangue que chega ao coração e os capilares são vasos muito delicados e finos que chegam até as células do corpo.
onde deixam nutrientes e oxigênio e recebem o gás carbônico e outros resíduos produzidos pelas células. Então, deixa a prof ver o que vem aqui depois. O que acontece? O coração, ele bombeia, né, o sangue, ele recebe oxigênio e empurra o gás carbônico pelos capilares. E aí, dos capilares, vai para o pulmão e do pulmão vai para fora da gente, que a gente vai soltar o ar. Puxamos o gás carbônico, o coração recebe... puxamos oxigênio e o coração recebe esse oxigênio e ele vai soltando o gás carbônico. Soltamos o gás carbônico. É muito importante, gente, quando nós inspirar, né? E expirar totalmente o oxigênio, o gás que tem lá dentro. A gente vai respirar, inspirar o oxigênio e vamos expirar, né? Colocar para fora o gás carbônico, que não pode ficar dentro da gente. Isso prejudica. A prof já falou, acho que alguma coisa sobre... acho que foi no mês passado, acho, em outro planejamento que a prof fez. Você sabia que durante toda a vida de uma pessoa o coração realmente pega no pesado? Leia algumas curiosidades sobre esse órgão. Seu coração é forte o suficiente para bombear sangue por todo o seu corpo em 1 minuto. Olha como ele é forte. Em apenas um dia, seu coração bombeia sangue suficiente para encher um tanque de 10.000 litros. Durante o tempo médio de vida de uma pessoa, o coração bate 4 bilhões de vezes. Durante todo esse tempo, seu coração não para uma única vez, nem mesmo quando você está dormindo. Porque se parar, o que acontece? Vamos lá. Circulação do sangue. Lembre-se de que o sistema de nosso corpo trabalham em conjunto. O coração impulsiona o sangue para todas as partes do corpo. O sangue, pobre em oxigênio, se movimenta do coração para os pulmões para ser oxigenado. Depois que retorna ao coração, esse sangue, agora rico em oxigênio, segue para todas as partes do corpo. E assim ele vai trabalhar. É uma maquininha. E cada sistema do nosso corpo é uma engrenagem que não pode falhar. O trajeto coração-pulmão-coração é chamado de circulação. Já o caminho coração, todo o corpo e coração recebe o nome de grande circulação. Para movimentar o sangue, o coração realiza 2 movimentos principais. Contrai-se, impulsionando o sangue para fora dele, e relaxa-se, recebendo o sangue. Depois, esses 2 movimentos ocorrem o tempo todo em forma alternada e de forma alternada. Na página 21 tem uma investigação científica, só que a prof não vai... se alguém querer fazer, pode fazer, desde que tenha o material, tá bom? Como a prof andou fazendo alguns outros e não teve tanto retorno, esse nós não iremos fazer. Mas, se você querer fazer, você pode, tá bom? Depois manda a foto para a prof. Tem uma atividades, número 1, na página 22, que diz, leia o poema, coraçãozinho, e na sequência faça o que se pede. Você vai ler e você vai responder a 1, a 2 e a 3 das atividades, tá bom? Pode pausar o vídeo e você vai responder essas atividades. Vamos lá? Voltamos agora então, depois de você ter feito atividades, conhecendo o sangue, na página 24. É pelo sangue que circulam os nutrientes, o oxigênio, o gás carbônico e outros resíduos produzidos pelas células durante suas atividades. Mais do que é formado o sangue. A maior parte do sangue é constituída de um líquido amarelo claro, chamado de plasma. O plasma é formado por água e outras substâncias, como proteínas e sais minerais. O restante do sangue é composto de 3 componentes celulares: hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e plaquetas.
As hemácias são avermelhadas, o que confere a cor característica do sangue. Elas têm a função de transportar o oxigênio para as demais células do corpo. Qual é a função das hemácias? Transportar o oxigênio para as demais células do corpo. Os leucócitos podem ser de tipos variados e fazem a defesa de nosso organismo contra micro-organismos causadores de doença. Qual é a função dele? Defender o nosso organismo contra micro-organismos, né, causadores de doença. As plaquetas atuam na coagulação do sangue. Isso quer dizer que quando nós machucamos, elas atuam na reparação do ferimento, controlando o sangramento. Então, quando a gente faz um machucado e ela se caracteriza bem rapidinho, né, dentro da normalidade, as nossas plaquetas estão certinhas. Agora, se demora a cicatrizar ou tem muito sangramento, é que tem algum probleminha com as plaquetas, tá bom? Vamos lá. Você já se perguntou como o bebê que está dentro da barriga da mãe recebe os nutrientes e gás oxigênio necessário para sobreviver? A comunicação entre a mãe e o bebê ocorre por meio da placenta, um órgão que tem dois lados. Um que fica em contato com o bebê da mãe, um que fica em contato com o corpo da mãe e outro que é ligado ao bebê pelo cordão umbilical. É pelo cordão umbilical que chegam todas as substâncias de que o bebê precisa. Por ele também são levados os resíduos que o bebê produz para serem eliminados pelo corpo da mãe. Através do cordão umbilical que a criança, o bebezinho, ele recebe os nutrientes necessários para se formar, para crescer dentro da barriga da mãe, né? E aí, quando ele nasce, não é só chegar lá, nascer o bebê e cortar, não. Ele tem uma medida bem certinha, que ali o médico, ele mede, ali ele sabe bem certinho o tamanho que é para cortar o cordão umbilical. Não é qualquer lugar que pode cortar. Tem que cortar bem no lugar certinho. Saúde e circulação. As doenças relacionadas ao sistema cardiovascular são a causa da morte de muitas pessoas. Elas se desenvolvem no corpo humano em virtude de fatores como hábitos de alimentação, estresse, hábitos de fumar e hereditariedade. Hereditariedade, gente, passa de pai para filho, de filho para... e assim vai, tá? É genética da família. Uma das maneiras de fortalecer esse sistema é por meio da prática de atividades físicas. Pois elas reduzem o peso e a gordura corporal, aliviando o esforço do coração para impulsionar o sangue. O ato de se exercitar também aumenta o fluxo de sangue, por isso, mais oxigênio, nutrientes e água chegam a todas as partes do corpo. Realizar atividades físicas com frequência e manter uma alimentação saudável faz bem ao corpo e também à mente. Portanto, em casa, na escola ou com amigos, beba bastante água, alimente-se bem e movimente-se. Gente, professor Max da nossa escola, ele tem feito passado atividades bem legais para serem feitas em casa. Por mais que a gente não está na escola, nós devemos se exercitar, tá bom? Então, é muito legal as atividades do Prof. Max, né? Que tem uns circuitos bem legal para vocês fazerem em casa com o pai ou com algum familiar, tá bom? Ali embaixo tem duas imagens das crianças brincando, se exercitando, né? E tem cidadania todo dia. Setembro é o mês do coração. E muitas instituições realizam ações destinadas a alertar e orientar a população em geral sobre a importância da prevenção das doenças cardiovasculares. Observe ao lado um exemplo da campanha. Agora é sua vez.
Reúna-se com alguns colegas, sigam as orientações do professor e elabore uma campanha para estimular as pessoas a cuidar do coração. Para isso, use o material de apoio. No material de apoio, deixa eu ver, página 25. Aqui, vocês vão estar fazendo, é assim, né? Assim, ó. Vocês vão estar fazendo, pode fazer um cartaz, tá bom? Fazer um cartaz sobre a campanha do Dia Mundial do Coração ou sobre a doação de órgãos, tá bom? Vamos lá? Tem uma atividade na página 26, para ler também um texto e responder as perguntas logo em seguida. Então, agora vocês vão dar uma pausadinha no vídeo. Voltamos, depois de fazer atividades da página 26. E a prof quer falar com vocês, antes de entrar no sistema urinário, eu queria falar com vocês sobre por que o coração não pode parar. Porque a gente morre. Se o coração é assim, ó. Se você parar um rim seu, você faz toma alguns medicamentos, fica um tempo no hospital, você faz alguns que ele pode voltar a funcionar. O coração não. O coração, se ele parar, parou. E assim, ó, tem muitas pessoas, por que a prof falou lá sobre a campanha do coração? Que tem a mãozinha com o coração. Por que usaram esse órgão para fazer a campanha de doação de órgãos? Gente, é um dos órgãos mais difíceis de ter doação. Por quê? Porque você só vai conseguir um coração se você precisar de transplante, se uma outra pessoa falecer. Então, você, infelizmente, fica na esperança, né, de que venha aparecer um coração que seja compatível com... Se for criança, tem que ser compatível com a idade, com o tamanho, né? Se for adulto, tem que ser compatível com o adulto. Então, assim, você fica naquela esperança, infelizmente, com a tristeza no coração, que alguém vai ter que falecer, alguém vai ter que morrer para você ter esse órgão, para você poder fazer o transplante. E como é feito, né? Existem dois tipos de doadores de órgãos, né? Que são o doador vivo e o doador morto, falecido, né? Como que vai doar um coração falecido? Ah, ele morreu, como que vai doar? Parou de bater? Não. A partir do momento que uma pessoa ela tem morte cerebral, através de um derrame, que é um AVC, ou de alguma outra, né, questão de que teve acidente, de traumatismo craniano, alguma coisa assim, que a família, né, está por dentro, assim, está por dentro da opção que a pessoa teve de doar o órgão. Então a família ela tem que estar ciente, ela tem que, né, que aquela pessoa que faleceu, ela gostaria de doar os órgãos dela, porque não é só chegar lá, pegou e deu, não. Tem que ter uma autorização da família, né? Se for doador, a família tem que ainda autorizar a doar esse órgão. E, assim, doação de órgãos de rim, doações de órgão de pulmão, você pode doar uma parte do seu pulmão, você pode doar uma parte do seu fígado, você pode doar até 4º grau, parente de 4º grau. A partir disso, você só pode com ordem judicial, né? Você pode doar medula óssea para qualquer pessoa. Agora, fígado, pedaço de fígado, um pedaço do pulmão ou um rim, você pode doar até o parente de 4º grau, ou ao contrário também, o parente de 4º grau pode doar para você até parente de 4º grau. A partir desse, se não for parente, for pessoas estranhas, você tem que ter uma ordem judicial. Então, assim, ó, por que usaram, então, o coração? Porque é um dos mais preciosos que tem para doação, é o coração. É o mais difícil de achar, é o coração. Porque, infelizmente, vai ter que falecer alguém e ser doador
porque nem todo mundo que morre de AVC ou de, né, traumatismo craniano é doador, para aquela pessoa receber o coração. Então, assim, usaram o coração, né, que simboliza amor, simboliza caridade, compaixão pelo próximo. Então, tem que ter tudo isso, né? Vamos lá? Sistema urinário. Página 27. As transformações químicas que ocorrem no interior das células durante suas atividades produzem resíduos que precisam ser eliminados do corpo. Esse processo de eliminação de substâncias que podem prejudicar o organismo denomina-se excreção. Uma das formas de excreção é pela urina, formada no sistema urinário. Todos têm sistema urinário, todos fazem xixi. O sistema urinário é formado pelos rins, uréteres, bexiga urinária e uretra. Então, o sistema urinário é um órgão bem grande, né, gente? Vamos lá, não é só a bexiga. Tem o rim, uréteres, bexiga, urinária e uretra. Vamos lá? Nesse sistema, o sangue passa constantemente pelos rins, que retiram dele substâncias tóxicas ou desnecessárias ao organismo. Essas substâncias, em conjunto com a água, formam a urina. A urina sai dos rins pelos uréteres, que a transportam até a bexiga urinária, onde fica armazenada até ser eliminada do corpo pela uretra. Além da urina, a excreção também pode acontecer por meio da respiração, com a eliminação do gás carbônico e da pele, quando eliminamos o suor. Então, tem 3 lugares que tem pode acontecer a excreção. Através da urina, através da respiração e através do suor. Ali tem uma menina, né, tomando aguinha, em cima diz assim: nas pessoas sadias, a urina é clara e o volume eliminado. É claro, e o volume eliminado diariamente é de aproximadamente 1,5 litro, podendo aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade de líquido ingerido. Além de eliminar substâncias tóxicas ou em excesso, o suor ajuda a controlar a temperatura corporal. Mas atenção, é muito importante tomar água para repor o que foi eliminado. Gente, muito importante beber no mínimo 2 litros de água diário. É muito importante, precisa. Se você não faz uso, se você não toma água, né, no mínimo 2 litros de água, comece a tomar. Porque mais tarde vai ter, né? Por que tanta gente tem pedrinha no rim? Por que tanta gente sofre com essa pedrinha no rim? Não sei se você tem alguém da sua família, mas eu tenho. Por conta que o rim não trabalha certinho, né? E ele ali que vai filtrando a urina, e aí você vai criando pedrinha, e aí depois o homem, a parte do homem sofre mais com pedrinha no rim. Quando vai colocar para fora, é muito triste, né? Se você tem alguém da sua família, você sabe o que a prof tá falando. Mas assim, ó, o homem é muito triste, dói muito para colocar a pedrinha de rim, que vai criando, né? Não quer dizer que é uma brita, né, gente? Não é uma pedra que tem lá fora. Mas a gente, né, os médicos falam, a gente fala que é pedras no rim, porque são bolinhas, né, de massas que se criam e se tornam igual pedra dura mesmo. E tem gente que tem muito grande e não consegue, né, expelir através do xixi, então ela tem que operar o rim, né? Então é muito triste. Bebam bastante água, tá bom? Saúde do sistema urinário. Muitas doenças estão relacionadas ao sistema urinário. Provavelmente agora vai falar. Uma das mais comuns é a infecção urinária, que pode aparecer em qualquer parte do sistema urinário, nos rins, na bexiga ou na uretra.
Essa doença é causada pelas presenças de micro-organismos, como bactérias, que entram pela uretra e podem atingir a bexiga, os uréteres e os rins. As bactérias mais comuns que causam as infecções urinárias é uma espécie que vive no intestino das pessoas. Leia a seguir algumas atitudes que podem ajudar a prevenir a infecção urinária. Manter-se bem hidratado, tomando água, sucos e ingerindo alimentos ricos em água. A formação de bastante urina favorece a eliminação de bactérias. Ali tem um menino comendo melancia, né? Que delícia! Prof, eu adoro a melancia. E realmente é uma fruta rica em muito líquido. Ela é muito assim, ela tem bastante água. Pode ver que quando você come muita melancia, você vai bastante vezes ao banheiro. Tomar banho, né? Manter uma boa higiene dos órgãos genitais para evitar a reprodução dos micro-organismos. O banho diário é muito importante para a saúde do nosso corpo. Não segurar o xixi, pois a eliminação frequente da urina pode prevenir a entrada de bactérias. É importante ir ao banheiro antes de ficar apertado. Gente, não se tranca para fazer xixi, principalmente quando vai dormir à noite, né? Deu vontade de fazer xixi, vai o mais breve possível, não tranca, principalmente as meninas não pode trancar, né? E porque prejudica muito. Então, deu vontade de fazer xixi, vai no banheiro quanto antes. Você estudou sobre a importância dos rins para a saúde e os cuidados necessários para manter o bom funcionamento desses órgãos. Mas, em determinadas situações, o transplante de rins é necessário. Além dos rins, outros órgãos, como o coração, podem ser transplantados. Ali tem uma fitinha verde, né? Feita assim, que é símbolo da doação de órgãos. Para que um transplante aconteça, é preciso que alguém doe órgãos. E é por isso que existe campanha para estimular a doação de órgãos, como a que você viu no início deste capítulo. Tem uma atividade na página 29, vocês vão fazer ela, né? E depois tem um material de apoio que é para vocês fazerem uma brincadeira. Deixa só a prof já confirmar aqui com vocês se já veio a brincadeira. É para fazer uma dobradura, né? A maioria das crianças conhece que a gente faz aquele de número, escolhe o número, aí abre, escolhe outro, aí abre e vai dar. Então, assim, ó, é essa dobradura que nós vamos fazer com o material de apoio. Você pode estar brincando em casa, tá bom? Tem mais um texto que vocês têm que copiar, a prof passou no planejamento, copiem ele todo no caderno, é para copiar, porque nós temos que exercitar também a escrita, tá bom? Quanto mais a gente escreve, mais a gente lê, mais a gente aprende, tá bom? Então, assim, o prof quer que vocês copiem. Essa foi a atividade de ciências para essa semana. Espero que vocês tenham realizado, né? Enquanto a prof foi falando. Se não conseguiu realizar conforme a prof foi falando aqui, você pode ouvir de novo o vídeo e ir pausando e fazendo, tá bom? Então, até mais. Até semana que vem. Beijo para todos. Fiquem em casa, se cuide e previna-se, tá bom? Tchau!